De fato, este é o momento mais sublime do culto, cuja teologia está amparada pelo movimento da reforma religiosa do século XVI. Nós valorizamos a pregação da palavra como uma vox Dei, é Deus falando, como quando as escrituras são lidas, quando elas são expostas fielmente, é Cristo falando à sua igreja. E eu quero que você abra a escritura agora na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos do 1 até o 12. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos do 1 ao 12. Acompanhem comigo a leitura dessa porção da Santa Escritura. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do 1 e até o verso 12, diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Eu quero convidá-lo mais uma vez a orar. Curve-se diante de Deus agora, nesta oração. Vamos suplicar a Ele que prepare o nosso coração, assim como o lavrador que separa meticulosamente a semente, prepara o solo para que a semente seja lançada e para que a sua sorte seja lançada. Curve a sua fronte agora. Vamos orar ao Senhor, suplicando a sua bênção na exposição dessa passagem da Escritura. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu bendito e amado Filho, nosso Redentor, nós anelamos de ouvir a tua voz. Nós queremos, Senhor, ouvir Cristo falando conosco pelas Escrituras. E reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos as nossas imperfeições, sabemos das nossas fraquezas, mas reconhecemos a tua bondade, Senhor, porque aprove a ti falar única e exclusivamente ao teu povo por meio da Escritura, que é inspirada, que é autoritativa, que é inerrante. E por isso, meu Senhor, nós suplicamos agora que prepares o nosso coração como o lavrador que prepara a terra para que a semente seja lançada, a fim de que a proporção que a mensagem seja exposta, que o Senhor faça a obra que te convém fazer no processo de santificação do teu povo
e no chamado eficaz de todos os eleitos, a fim de que o Senhor lhes dê a consciência de pecados, para que arrependidos busquem refúgio na cruz. Que em tudo, meu Senhor, Cristo, nosso Redentor, seja exaltado e glorificado. No nome dele nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos e amigos, a transição pacífica e festejada de 2019 para 2020 não revelou o que nos aguardava no ano em curso. Os primeiros casos de contaminação por coronavírus em Wuhan, província chinesa, revelavam os primeiros indícios das mudanças do comportamento social que se alastrou em todos os continentes. Da Ásia, o vírus mudou radicalmente o seu percurso, espalhando-se para a América, para a Europa, para a África, para a Oceania e para a Antártida. De fato, o coronavírus mudou radicalmente as relações humanas, e nós vivemos um presente sombrio, agregado pelas constantes incertezas do futuro. Diante daquilo que estamos vendo, nos vêm algumas perguntas, como o que está ocorrendo com o mundo? Como de uma hora para outra as coisas mudaram tão radicalmente? Essas mudanças são apenas no campo sociológico? Há indícios, meus irmãos, na alteração do comportamento humano, cuja raiz encontra-se no recorte da teologia sistemática, que estuda a escatologia acerca de tudo quanto nós estamos vivendo? Quais são, de fato, as respostas que temos enquanto igreja para tudo quanto estamos vivendo nesses dias de pandemia? Nós vivemos, infelizmente, um problema eclesiástico nos nossos dias que tem dificultado responder a questões como essas que nós estamos vivendo nesse tempo. A pregação dos nossos dias tem sido caracterizada pela ênfase demasiada nas necessidades existenciais. O foco está voltado de muitos pregadores para as questões como trabalho, como família, como curas divinas, e isso tem ofuscado o brilho de doutrinas elementares do cristianismo, dentre elas a doutrina da escatologia. A escatologia, meu querido irmão e amigo, é o estudo da doutrina das últimas coisas. A palavra escatologia vem do grego eschatos, que significa último. Este tema está dividido em dois grandes blocos. O primeiro bloco é o bloco que trata da escatologia individual ou pessoal. E o segundo bloco é o bloco que trata da escatologia geral, ou chamada escatologia cósmica. Ao estudarmos a doutrina das últimas coisas, nos deparamos com uma série de eventos que ocorrerão antes da chamada parousia, ou a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Há também, neste recorte de teologia, da teologia sistemática, o que os teólogos definiram como a vinda de pessoas ou personagens, que são definidos na teologia como personagens escatológicos. O capítulo 2 da segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses está dividido em dois blocos. O primeiro bloco, verso do 1 até o 5, nós encontramos o apóstolo tratando acerca da parousia, ou seja, da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo bloco, verso do 6 até o 12, nós encontramos o apóstolo discorrendo acerca do homem da iniquidade, ou do anticristo, como também é conhecido esta figura escatológica. Debruçado sobre a passagem lida, deixa a sua Bíblia aberta aí, veja o que o apóstolo escreveu na primeira seção dessa passagem, versos 1 e 2, de 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele disse assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda
de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Meu querido irmão e amigo, para compreender melhor o propósito de Paulo com esta afirmação que nós encontramos na segunda carta, capítulo 2, versos 1 e 2, é interessante, importante entender um pouco do contexto que envolve a produção das duas cartas. Primeiro, na primeira epístola, o apóstolo os advertiu acerca do caráter repentino da segunda vinda. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, veja na sua Bíblia aí, versos 19 e 20, o apóstolo diz: pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós, sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Segundo, ele destacou a necessidade de que os crentes estivessem preparados para o encontro glorioso com Cristo, e também lá na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versos do 1 até o 11, ele vai tratar do tema relacionado à escatologia. Veja, 1 Tessalonicenses 5, versos do 1 ao 11, diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão, que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Diz o texto: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, disse o apóstolo, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Meus queridos, nós estamos buscando subsídios para compreender o que é que Paulo de fato quer quando trata na segunda epístola aos Tessalonicenses, lá no capítulo 2, sobre esse tema voltado para a doutrina das últimas coisas. E em terceiro lugar, ele havia advertido aqueles irmãos na primeira carta acerca do caráter imparcial da segunda vinda do Senhor Jesus. Se você continuar folheando a sua Bíblia, lá na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4 agora, verso do 13 ao 18, você vai encontrar o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Meus irmãos, nós precisamos de compreender que é possível que a primeira carta tenha sido mal interpretada por alguns. Há indícios claros aqui, na primeira seção da passagem, que é objeto da exposição da mensagem nessa noite, de que alguns crentes estavam fazendo uma confusão terminológica entre a vinda súbita e a vinda imediata. E é objetivamente isso que o apóstolo vai tratar. E o apóstolo havia ensinado que a segunda vinda, ele não está considerando que ela seria imediata, mas ele havia discorrido na primeira carta sobre a vinda súbita do nosso Senhor Jesus Cristo. Contudo, haviam pessoas no seio daquela comunidade que, por meio de outras revelações, estavam ensinando acerca da volta imediata do Senhor Jesus Cristo. Perceba isso nos versos 2, pois o apóstolo afirma: não vos demovais, nem vos perturbeis. Aí ele vai dizer, quer por espírito, e a ideia é de uma voz profética no meio da igreja, algo semelhante àquilo que ocorre em nossos dias, quando pessoas dizem ter recebido uma revelação direta do Senhor Deus. Ele diz, quer por palavra. A ideia aqui é de alguém que asseverava ter ouvido do próprio apóstolo Paulo a palavra de que a vinda de Cristo seria imediata, e tratava-se daqueles dias. É óbvio que essa interpretação, meus irmãos, estava equivocada. Ele ainda adverte, quer por epístola. O terceiro grupo dizia ter recebido do próprio apóstolo uma carta onde continha essa informação de Cristo estava objetivamente às portas e estava para voltar naqueles dias. Então o apóstolo diz, não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Meus queridos irmãos, esse problema de agendar uma data para a volta de Cristo, enfrentado pelo apóstolo na igreja de Tessalônica, foi repetido por outras pessoas e instituições ao longo da história. Por exemplo, entre 66 e 70 da nossa era, portanto, ainda no primeiro século, os essênios, uma seita judaica que existiu na Palestina, esperavam que a batalha que tiveram com os romanos nesses anos fosse a batalha final da humanidade. Em 1260, o místico italiano Joaquim de Fiore determinou que o reinado de Cristo sobre a terra começaria entre 1200 e 1260. Depois do erro, seus seguidores revisaram então a data para 1290 e depois para 1335. Em 1284 foi o ano que o Papa Inocêncio III previu que o mundo acabaria, já que marcava os 666 anos do surgimento do islamismo. Entre 1346 e 1351, a peste negra foi interpretada como sinal do fim dos tempos. O fazendeiro William Miller, depois de estudar a Bíblia durante vários anos, passou a explicar aos seus seguidores, chamados de adventistas ou mileristas, que o mundo acabaria em 21 de março de 1843 até 21 de março de 1844. As testemunhas de Jeová esperavam pelo fim do mundo em 1914, desde a sua fundação em 1870. Se você avaliar a história, você perceberá que os escritos de Nostradamus sinalizavam o fim do mundo para 1999. Você consegue perceber que esse é um antigo problema que a humanidade enfrenta, de marcar uma data para que Cristo volte?
esta confusão terminológica antiga entre a vinda súbita e a vinda imediata do Senhor Jesus tem uma linha de tempo histórica e continua confundindo muita gente. O problema tem sido, de fato, algo que nos acompanha durante toda a nossa história, porque geralmente as pessoas não entenderam o ensino da Escritura, e o Senhor Jesus, respondendo às curiosidades dos discípulos acerca da sua volta, lá no registro de Mateus capítulo 24, verso 36 ao 39, disse: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Meus queridos irmãos, solucionadas então as questões da primeira sessão da passagem, o apóstolo Paulo passa a tratar de alguns eventos que ocorrerão antes da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, a partir do versículo 13 até o versículo 5, a Escritura diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais, disse o apóstolo, de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Meus queridos irmãos, ele afirma que antes que Cristo volte, haverá um tempo de apostasia, e nos interessa saber o que de fato significa esse termo, do ponto de vista da sua etimologia. A apostasia é a deserção, apostasia é a separação. Apostasia pode ser definida também como a renúncia de uma religião ou crença, ou até mesmo o abandono da fé. Paulo está ensinando aqui que a proporção que o fim se aproxima, haverá uma absurda quantidade de pessoas desviadas da fé, gente que vai deixar a igreja, gente que vai deixar a sua relação com Cristo e vai viver segundo o padrão do seu próprio coração. É importante que se diga que há dois tipos de apostasia. A primeira é a apostasia passiva. A apostasia passiva é a negação de Deus. Mas há também uma outra, que é a apostasia ativa, que é a rebelião contra Deus. Meus irmãos, o que aprendemos aqui é que a igreja deve ser submetida a um estado catastrófico de ruína antes da sua plena restauração. O que aprendemos aqui é de fato que a proporção que o cenário vai sendo montado para que Cristo volte, as coisas vão acontecendo de tal forma que as pessoas vão se afastando de Deus. De fato, é possível perceber através do registro textual que dentro do cenário que vai sendo montado para a vinda do Senhor Jesus Cristo, o período de apostasia é um prelúdio da aparição do homem da iniquidade, definido também pelos teólogos como o filho da perdição. Inicialmente, meus irmãos, é necessário saber de quem o texto não está tratando, para compreendermos quem de fato é esta figura escatológica. O anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então é necessário responder de quem de fato o texto não está tratando. Primeiro, o homem da iniquidade, o filho da perdição, não deve ser identificado como a encarnação de Satanás. Ele não é a encarnação do diabo. Segundo, ele também não deve ser identificado com a besta que emerge do mar,
cujo registro encontra-se lá no livro do Apocalipse, nos capítulos 13 e no capítulo 17. Terceiro, não consiste aqui em uma definição coletiva, mas em uma pessoa escatológica que vem naquele momento em que o cenário está sendo montado para que Cristo possa voltar. É importante, meus irmãos, e nós sabemos que há de fato uma conexão desse homem com Satanás. Nós sabemos que há de fato uma conexão desse homem com o diabo e com a besta do Apocalipse. Contudo, ele é um ser à parte dessas figuras terríveis, é um homem escatológico, ou seja, ele aparecerá nas últimas cenas da história da humanidade. Perceba comigo, pois o texto original, a expressão o define como anthropos anomias, e a transliteração dessa frase aqui é o homem da injustiça, ou o homem da ilegalidade. Ele é definitivamente alguém que procede contra a lei de Deus. Na teologia bíblica e reformada, ele é definido como o anticristo. Contudo, é importante lembrar que o apóstolo João também utiliza o termo no plural, referindo-se a muitos anticristos e fazendo distinção com o anticristo, com o termo no singular. Na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 18, o apóstolo João disse: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Meus irmãos, é possível que o apóstolo Paulo tenha produzido esses argumentos aqui, com a sua mente voltada para o livro do profeta Daniel. Os capítulos 7 e 8 de Daniel, cuja linguagem é simbólica, tratam do anticristo e apresentam como descrito pelo próprio apóstolo Paulo. Se você for ler a sua Bíblia, lá no Antigo Testamento, e abrir no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, verso 25, por exemplo, você vai ver que Daniel define como homem da iniquidade. Nesse mesmo versículo do capítulo 7, ele também o define como aquele que se opõe. No capítulo 8, verso 26, ele o define como filho da perdição. No capítulo 7, verso 8, 20 e 25, também no capítulo 8, versos 4, 10 e 11, Daniel define como que se exalta contra tudo que é chamado Deus ou é adorado. No capítulo 8, verso do 9 ao 14, Daniel define de modo que se assenta no templo de Deus, proclamando a si mesmo como Deus. Meus irmãos, Paulo elenca algumas características do comportamento do anticristo. Primeiro, a Escritura define que ele é antinomista, ou seja, seu papel será o de se opor à lei de Deus e às suas ordenanças. Segundo, ele é um filho do pecado, alguém absolutamente perdido, que vive nas trevas do pecado e é contrastado com os crentes que são os filhos da luz. Terceiro, ele é um opositor de Deus, da sua lei e do seu povo. Ele é a personificação da oposição de Satanás, que é definido na Escritura como o grande adversário. Nós olhamos então na sequência da passagem que é objeto da exposição da mensagem nessa noite, e é possível então compreender a principal razão pela qual o anticristo ainda não surgiu, identificar o seu perfil de comportamento e aspectos do seu caráter. O apóstolo já havia ministrado à igreja acerca desse tema, nós vimos isso no versículo 5, e agora nos versos 6 e 7, da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, ele vai dizer assim: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Meus irmãos, a chave para a interpretação
desta passagem está diretamente vinculada às expressões: e agora sabeis o que o detém, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Nós precisamos de compreender aqui que há muitas interpretações para esta passagem. Contudo, é possível que o apóstolo nutrisse a consciência de que, enquanto a lei e a ordem prevalecessem, enquanto houvesse o poder de um governo humano bem ordenado, o anticristo não se manifestaria. Se considerarmos que esse homem escatológico, ele aparecerá com um programa de injustiças, de blasfêmias e perseguições, de fato, essa interpretação está correta. Ele está aguardando que a desordem se estabeleça no mundo. Ele está aguardando que o caos seja estabelecido para se aproveitar do ambiente favorável. E quando isso ocorrer, veja o que disse o apóstolo agora, versos do 8 até o 10. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentiras, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor à verdade para serem salvos. Meus irmãos, o iníquo aqui é o mesmo homem da iniquidade do verso 3. Ele é definido pelos teólogos como o antagonista final, ele é definido pelos teólogos como o anticristo. Perceba que, a fim de gerar esperança no coração dos crentes, o apóstolo afirma que no dia da volta de Cristo, o anticristo será morto e completamente destruído. Contudo, ele continua essa descrição iniciada no verso 4, acerca do caráter e atividades do anticristo, agora nos versos 9 e 10, dizendo assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Meus irmãos, aqui compete-nos compreender o significado da expressão que envolve a aparição do anticristo, que é segundo a eficácia de Satanás. É importante que se diga que Satanás credenciará o anticristo ao exercício de atividades que atrairá muitos ao seu aliado. É importante que se diga, e o texto afirma, que o seu aparecimento é com todo poder e sinais e prodígios de mentira, com engano de injustiças, inclusive. Ele exibirá de maneira formidável o seu poder, através de milagres e operações extasiantes, com a finalidade de impressionar os crentes e enganar a todos os que não acolheram a verdade do Evangelho da Graça. Perceba aqui, meu querido irmãos, que a mensagem da salvação, quando acolhida e crida pelo pecador, não apenas o credencia aos benefícios da eternidade com Cristo, mas o imuniza contra as mentiras de Satanás. Obviamente, o crente precisa de ter conhecimento da verdade e avaliar criteriosamente tudo, tendo como prumo a verdade inspirada, autoritativa e inerrante da Santa Escritura. Veja então que o texto caminha para a conclusão, destacando o juízo que virá sobre todos aqueles que se deleitam, que têm prazer na mentira. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, agora versos 11 e 12, a Escritura diz assim: e por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade,
Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Meu irmão, perceba que a proporção que os homens endurecem o coração para a verdade, Deus os credencia a viverem segundo a concupiscência dos seus próprios enganos. Meu querido, não foi também isso que ocorreu no passado? E não é esta a realidade que nós temos vivido nesses dias? Pegue a experiência de Faraó, registrada lá no livro da lei, e compare com o que nós temos vivido nesses dias, e você vai perceber que há uma relação direta com essa aversão, com essa oposição à verdade. Quando Faraó endureceu seu coração para as mensagens de Moisés, o servo de Deus, o Senhor potencializava o seu endurecimento. Se você abrir a Bíblia lá em Êxodo capítulo 9, verso do 5 até o 7, você vai perceber isso. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isso na terra. E o Senhor fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Se você continuar lendo essa passagem, agora nos versos do 8 até o 12, Êxodo do capítulo 9, você vai perceber que a proporção que Faraó endurecia o coração, Deus potencializava o endurecimento dele. Êxodo 9, a partir do 8 diz: então disse o Senhor a Moisés e a Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ele se tornará em pó, ela se tornará em pó, miúdos sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. E eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou para o céu, e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés. Meus irmãos, vocês compreendem a razão pela qual muitas pessoas serão enganadas pelo anticristo, exatamente naquele momento que procede a parousia, ou seja, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? É exatamente porque elas se deleitarão, porque elas terão prazer, porque elas estarão plenamente satisfeitas com a mentira e resistirão sempre à verdade da Escritura, que é inspirada, autoritativa e inerrante. E em decorrência disso, e preocupado com um período da história da humanidade, onde haverá resistência deliberada a verdade da Escritura, que o apóstolo Paulo exorta ao jovem pastor Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 4, verso do 1 até o 4, veja comigo o que diz a Escritura: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Meus irmãos, há duas palavras nessa passagem que têm associações com o que ocorrerá na manifestação do anticristo. Paulo fala sobre a experiência de sentir coceira nos ouvidos. E a palavra coceira sinaliza a ideia de ouvir o que é agradável em detrimento daquilo que é necessário, daquilo que é verdadeiro. E parece-me que nós já vivemos nesses dias
Há muitos crentes cristãos na igreja que por qualquer coisa e por qualquer palavra se ofendem. É importante nós pensarmos que na manifestação e vinda do anticristo, as pessoas vão gostar de ouvir aquilo que lhes trazem prazer e contentamento, em detrimento da verdade da Escritura. Paulo também utiliza a palavra fábulas, que no original é literalmente mitos, cujo significado é ficção ou contos. Vocês já perceberam como nós vivemos esses dias? Vocês já perceberam como a verdade da Escritura vem sendo relativizada? Vocês já perceberam como a verdade da palavra de Deus vem sendo adaptada à necessidade das pessoas e das próprias igrejas? Igrejas que não fazem mais diferença, igrejas que mais se assemelham com o mundo, igrejas que perderam o referencial da verdade inerrante, inspirada e autoritativa. Gente que gosta de ouvir aquilo que lhe satisfaz, que lhe traz prazer, que lhe traz contentamento. Junte agora as duas palavras e associe ao que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, e você perceberá que já há um cenário propício para a manifestação do anticristo. Afinal, as pessoas gostam de alimentar-se com contos e mitos que lhe agradam. Meus irmãos, nós iniciamos a exposição desta mensagem destacando as mudanças de comportamento provenientes da chegada do coronavírus. E eu quero concluir chamando a sua atenção para algumas respostas que temos enquanto igreja para tudo quanto estamos vivendo nesses dias. Primeiro, as mudanças na concepção de verdade promovidas pelo pensamento pós-moderno criaram uma atmosfera quase perfeita para a manifestação do anticristo. É importante compreender que de fato nós precisamos de vigiar mais, nós precisamos de orar mais, de ter uma vida de piedade e estarmos imunizados dessas novidades, desses mitos, dessas mentiras. Segundo, as mudanças na concepção daquilo que nós pensamos, meus irmãos, nesse cenário sombrio, na realidade são tão somente uma preparação para aquilo que nós ainda vamos viver. Há muitas interrogações. Nós não sabemos de fato como será o mundo pós-pandemia. Terceiro, a proporção que o fim se aproxima, a apostasia aumenta. Ore então para que você e os seus sejam conservados no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Você que tem meninos em casa, você que tem filhos adolescentes e que não está atento aos movimentos e aquelas chamadas e as oportunidades e as facilidades que se tem para levar os nossos meninos do seio da nossa comunidade. Quarto, nenhum crente poderá resistir ao tsunami que está por vir, se não estiver apegado à verdade da Escritura. Daí a necessidade de uma igreja bíblica, daí a necessidade de uma igreja centrada na palavra de Deus, sem modismo, sem mundanismo, sem relativismo, mas amparado por aquilo que a Escritura nos ensina como verdade. Por fim, é necessário que o caos se estabeleça, e nós não sabemos até onde nós vamos, nós não sabemos se essa condição que estamos vivendo vai recuar ou vai se alastrar. O que nós sabemos à luz da exposição da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso do 1 até o 12, é que o caos em algum momento da história da humanidade vai se estabelecer. E o estabelecimento do caos tem uma finalidade, é para que a bênção da restauração concreta e final seja executada. Por isso, se você tem buscado estado pleno
e perfeito de felicidade nessa existência. Se você pensa que quanto mais o fim se aproxima, mais as coisas vão melhorar, eu quero dizer para você que você está enganado. A proporção que o cenário é montado, a proporção que as coisas e as ocorrências que nós encontramos na revelação especial de Deus vão se cumprindo. Tudo quanto é necessário para que Cristo volte vai sendo montado, inclusive um caos mundial. Então, é necessário que o caos se estabeleça, para que a bênção da restauração concreta seja executada. Por isso, nós podemos concluir a mensagem nessa noite, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Ele mesmo aplique a sua palavra ao nosso coração. Nós vamos orar. Eu quero lhe convidar, você que está na sua casa, se curvar diante de Deus agora, nesta oração. Se você é crente, se você tem se afastado, se a sua vida devocional, espiritual, já não condiz mais com a realidade daquilo que você viveu no seu passado, num período em que você tinha uma vida consagrada, eu quero dizer para você que essa mensagem lhe chama ao arrependimento de seus pecados. Eu quero dizer para você também, que talvez esteja me escutando, que não tem uma aliança com Deus, que não está entendendo nada do que está acontecendo e não entenderá quando o anticristo chegar, que há de fato uma esperança para você. Crê em Jesus Cristo, entregue a sua vida a Ele e desfrute do que a vida define como um estado perfeito de felicidade, uma vida de contentamento e de esperança, não somente nessa condição, mas sobretudo na restauração de todas as coisas. Feche seus olhos e nós vamos orar e impetrar a bênção dos apóstolos, concluindo o culto dessa noite. Meu Senhor, em nome de Jesus, Teu bendito e amado Filho, nosso Redentor e Pastor, e amado da nossa alma, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. Nós temos vivido dias maus, de calamidades, de notícias que trazem tristeza e angústia ao coração, de tantos óbitos, tantas perdas, tantas tristezas. Sabemos, Senhor, pois a Tua palavra nos diz, e o Senhor Jesus nos ensinou, que no mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, porque assim como Ele venceu, nós venceríamos também. Por isso, Senhor, dá-nos o conforto e, sobretudo, a clareza, para que as lentes pelas quais lemos o mundo em que estamos nos permitam compreender que o plano da redenção está sendo cumprido e que há um cenário sendo montado para que Cristo volte, para que o caos se estabeleça e para que todas as coisas sejam restauradas, para que Cristo mesmo seja glorificado e exaltado. No nome dele nós oramos. Amém.